Olá pessoal, eu estou aqui vestida de branco como manda a tradição, no meio desse verde em homenagem a vocês, para nós pensarmos um pouco sobre o término desse ano tão complexo, tão difícil, tão assustador sobre várias formas, tão desafiador que foi o ano de 2020. Só o fato de nós estarmos aqui neste momento, sem dúvida, já é uma dádiva, não é? Só o fato de hoje, ou amanhã, ou enfim, no Réveillon, como manda a tradição, nós podermos abraçar, mesmo que virtualmente, as pessoas que nós amamos, já é uma dádiva. Mesmo que com altos e baixos, enfim, muitos nós tenhamos passado no campo profissional, mas nós estamos aí com o nosso trabalho, com o nosso sustento e com o sustento das pessoas que nós amamos, isso já é uma dádiva. Porque muitas pessoas não tiveram essa felicidade, essas felicidades que nós estamos tendo. Porque esse ano nós vivemos o que a gente pode chamar da grande crise. Inicialmente eu gostaria de falar com vocês um pouquinho sobre a questão da crise. O que é uma crise? Uma crise é uma situação nova, desafiadora, desacomodadora que nós vivemos, enfim, que a vida nos apresenta. Nós durante a vida passamos por várias crises. Crises ditas evolutivas, que fazem parte, né, da vida, rituais de passagem que a gente diz, como o desmame, a adolescência, a entrada na vida adulta, a entrada na terceira idade, enfim, todos são crises que são esperadas na vida. Mas, mesmo sendo esperadas e naturais do processo de viver, essas crises, como toda crise, envolve ansiedade, envolve medos. Nós também vivemos crises relacionadas, enfim, ao nosso meio, às nossas relações, como as crises conjugais, as crises profissionais, que também envolve ansiedade e medo. A psicologia destaca uma coisa bastante interessante, que a crise, todas as crises que nós vivemos, elas são oportunidades, são momentos que, se bem aproveitados, eles geram crescimento. Por quê? Porque frente a esses desafios, nós somos demandados a desenvolver recursos psíquicos de enfrentamento desse desafio. Logicamente, se bem enfrentado, isso gera crescimento. Tem alguns teóricos da psicologia que chegam até a ser enfáticos, no sentido de dizer que sem crise não existe crescimento psíquico. Considerando que nós estamos vivendo uma grande crise nesta pandemia, a gente poderia dizer então que essa crise veio para nos fazer crescer, ela foi necessária? Sem dúvida eu acho uma temeridade dizer isso. Por quê? Porque aí nós estaríamos, vamos dizer assim, aceitando como necessárias e até justificando todas essas mortes, todo esse sofrimento que nós vemos. Agora, já que nós estamos vivendo este momento, mais do que nunca, é demandado um recurso psíquico que eu estou aqui para destacar para vocês, que é a resiliência. O que é a resiliência? Vocês devem ter ouvido falar em vários momentos, né? Resiliência é a nossa capacidade, inicialmente, de perceber a crise, não a negar, nos conectarmos com ela, podermos receber o impacto psíquico decorrente disso e começarmos a reagir cada vez de forma mais adequada, desenvolvendo recursos de enfrentamento. O que não quer dizer que a gente não vá ter momentos de sofrimento nesse processo. Sem dúvida, sim. Mas a resiliência é isso, né? Eu recebo, eu percebo e eu me movimento psiquicamente, cognitivamente, emocionalmente, na tentativa de achar soluções.
O que é uma pessoa resiliente? Vamos pensar, uma pessoa resiliente, então, inicialmente, é aquela pessoa que não se vale de negacionismo. Ela se conecta com a realidade, ela percebe, ela não a distorce. Começa tudo por aí. Segundo, essa pessoa, ela se permite sentir os sentimentos decorrentes, inerentes à vivência de uma crise, que é a ansiedade, que é o medo, que são eventuais tristezas, porque só vivendo esses sentimentos nós podemos aprender a ir elaborando e cada vez manejando melhor esses sentimentos sem nos sentirmos invadidos, né, vamos dizer assim, derrubados por eles. Uma pessoa resiliente é aquela que se vale preponderantemente, olha aqui em homenagem a vocês. Olha aqui, eu estou no meio da natureza, isso aqui é em homenagem a vocês. Bom, uma pessoa resiliente é aquela que se vale preponderantemente de quê? Da lógica, da razão, do raciocínio, sempre conectada com os sentimentos envolvidos numa crise. Então, essa pessoa vai usar todo o seu aparato cognitivo, emocional, na tentativa de encontrar uma saída adequada, madura para esse labirinto, vamos dizer assim, que é a vivência de uma crise. Uma pessoa resiliente é aquela que não cede às tentações, vamos dizer assim, de se valer da agressividade, da intolerância como soluções no enfrentamento de crise. Na verdade, a agressividade, ela não é propriamente um recurso, ela é a ausência de recursos. Quando todos os nossos recursos psíquicos mais elaborados, mais evoluídos, mais civilizados, eles falham, sobra o quê? A agressividade. Então, uma pessoa resiliente percebe, se conecta, utiliza o seu aparato, se permite se emocionar para aprender a manejar. Uma pessoa resiliente, ela é empática, ela se conecta com o outro, ela não fica presa a individualismos. E uma pessoa resiliente consegue algo muito importante. Ela consegue o equilíbrio entre reconhecer a própria capacidade, reconhecer o próprio valor de enfrentamento de crise e, ao mesmo tempo, reconhecer as suas limitações, reconhecer eventuais fragilidades, enfim, e poder recorrer ao outro, e poder recorrer à ciência, né, no sentido dessa comunhão de esforços no enfrentamento de crises. Então, se nós pensarmos esse ano de 2021, que vem possivelmente com soluções, com vacinas, com medicações, mas que ainda nos coloca todo o desafio de enfrentarmos essa pandemia, de enfrentarmos a retomada possível da nossa vida dita no padrão normal anterior, né? Que inclusive já foi questionado, afinal, o que é o normal, né? Talvez nós tenhamos seguramente um novo normal na volta dessa pandemia, mas que cada vez mais, e isso é que eu desejo para vocês, que cada vez mais nós podemos nos valer dessa capacidade que nós temos dentro de nós e que às vezes a gente não desenvolve. Porque, acima de tudo, uma pessoa resiliente, ela é responsável, ela assume a sua parte na resolução da crise, ela não fica passiva. Então, é isso que eu desejo para vocês. Um brinde à vida, um brinde ao desenvolvimento da ciência, um brinde ao conhecimento, um brinde ao nosso desenvolvimento. E que nós possamos ainda, durante todo o ano de 2021 e muito além, ainda continuar trocando muitos momentos de crescimento aqui por esse espaço. Tchim, tchim.